quero convidar a todos, que todos sejam bem-vindos para participar das palestras que a gente sempre está postando, que é muito importante. Eu quero falar sobre vários assuntos de muita importância. As pessoas precisam estudar, precisam atualizar, seja terapeuta, seja médico, seja enfermeira, seja enfermeiro, seja biomédico, tem que sempre atualizar. Hoje a ciência revela muita coisa que é de suma importância para os médicos, né? Os médicos antigos que precisam atualizar, né? E precisa entender que o colesterol não é nosso. Deixa eu dar uma acertada na minha gravata. Muitas vezes a gente grava e a gente não repara, né? A camisa, o modo que tá a camisa, às vezes parece amarrotado, às vezes parece fora, né? Mas é assim mesmo, né? Gravação é assim mesmo. Por isso que eu tô coisando assim, tô ponhando a mão para poder, né, dar uma ajeitada, né? Então, o colesterol não é nosso inimigo, né? E muitos médicos antigos estudou, né, aquele sistema tradicional, né? E muitos entendem porque estudou da maneira diferente, não é a maneira certa, porque o colesterol não é nosso inimigo. O colesterol não dá infarto. O problema são as causas. Tem que tratar as causas pela raiz, né? Por que que o colesterol sobe? Porque tem que tratar o mal, né? Tem que tratar as causas que tá fazendo alguma diferença no colesterol, no triglicérido, por exemplo, na glicose, né? Na pressão, né? Então tem que ver o que está causando. Tem que tratar o mal pela raiz e tratar a pessoa por completo, né? Tratar, por exemplo, todo, né? Todo o corpo deve ser bem tratado, deve ver as causas, né? O que está causando que o colesterol está desequilibrado? Não é o colesterol que é o nosso inimigo. É algo que as pessoas estão cometendo, talvez muitos excessos, né? E aquilo está causando, por exemplo, a gordura no fígado, né? Gordura no fígado. Então, é algo que as pessoas estão fazendo, né? Algum abuso, algum excesso na alimentação, né? Não está sendo uma alimentação que vai ajudar, mas uma alimentação prejudicial, né? Para o seu fígado, para o seu organismo, né? Por que que as pessoas muitas vezes pegam a gripe toda hora, sempre pegando gripe, sempre indo na farmácia? Porque a imunidade está sempre baixa, né? Tem que tratar a imunidade, né? Tem que tratar a causa, tem que tratar a raiz do mal, ou seja, a raiz do problema, né? Tem que tratar a raiz
o mal pela raiz, né? Arrancar a raiz, que é a baixa imunidade. Por que que as pessoas vivem só com pressão baixa? Pessoa que tem pressão baixa tem que ter um tratamento, tem que ter uma alimentação mais forte, tem que se alimentar mais, ou melhor, né? Um prato melhor, um prato equilibrado, um prato colorido, né? Tem que ter também sal, né? Tem que ter sal, o sal integral, o sal marinho, né? Aquele sal que é rico em minerais. Tudo isso é importante para as pessoas, né? Porque as pessoas também precisam do sódio, as pessoas precisam também do magnésio, as pessoas precisam também do colesterol, as pessoas precisam de vários minerais e vitaminas, né, para manter a imunidade. Então, isso é muito importante. Então, eu sei que o pessoal, muitos acham que a gente fala muito, né? Muito demorado. Eu vou ver se dá para a gente falar, né? Sempre aquele horário que a gente costuma falar, né? Que é o que pelo menos a gente, as nossas palestras demora mais ou menos uma hora e uns quebradinho. Então, a gente fala, demora um pouco, mas é assim mesmo, né? A gente tem que falar, a gente tem que aproveitar o tempo, né? E eu gostei, né, daquele aplicativo, né? Tem um aplicativo aí do CBTA, não é? Acho que deve ser faixa do rádio amador, né? Rádio amador no celular. Eu gostei daquele aplicativo, né? Rádio amador no celular. É só baixar o aplicativo do rádio amador, né? Rádio amador ou PX, né? Uma coisa assim. Só que gasta muita bateria, né? Ficar ali, né? Gasta muito a bateria. Mas é uma coisa muito importante, né? Usar o rádio amador ou baixar o aplicativo do rádio amador no celular, as pessoas podem falar, né? Numa, por exemplo, 100 quilômetros, né? Falar com as pessoas local 100 quilômetros ou até para outros países também. Então é só baixar o aplicativo, e eu vou deixar o aplicativo embaixo aqui, e as pessoas podem abaixar no seu celular, né, no seu smartphone, né? Pode abaixar. Eu quero comentar algumas coisas sobre nutrição. Nutrição tem bastante coisa que a gente pode falar e eu sempre tenho comentado, né? Eu estava falando, né, em certo lugar sobre o arroz, né? O arroz no tempo passado, né, nos tempos do avós, né, os tempos que os meus pais, né, trabalhavam na colheita de café e também plantava arroz, né? Podia plantar arroz no meio dos cafezais. Hoje, os agricultores, hoje quem tem fazenda, quem tem sítio, não querem mais plantar o arroz, não querem mais deixar plantar nada, né? Hoje, eles optam muito, principalmente os grandes fazendeiros, por exemplo, o plantio de soja, né? Para ter uma renda boa,
E já os sítios já não aceita mais plantar no meio, né? No meio do pomar de laranja, por exemplo, já não aceita, né? É onde eu estou, tinha muita laranja, mas arrancaram as laranjas devido doenças, né? Muitas doenças que dão na laranja. E eu cheguei até trabalhar no meio da safra de laranja. Eu cheguei a trabalhar muitas vezes, né? Catando laranja. Tinha muita laranja aonde a gente está, né? Aonde a gente grava ao redor, nos sítios, né? Vários sítios, tinha muita laranja e eu trabalhei na safra de laranja, né? Tinha aquelas cooperativas, né? E a gente ia de ônibus, né? Trabalhar, catar laranja, tinha muita laranja. Mas eu acredito que deve ser por causa de pragas, né? Aí começaram a plantar limão e hoje tem muito limão aonde a gente está aqui. Tem localização que tem muito limão. A safra é de limão, né? Tem muito limão plantado, né? Inclusive aqui é um lugar que tem muitas citrícolas, né? Tem muitas citrícolas para poder embalar, para poder lavar, né? Lava o limão, né? Passa na citrícula, na máquina, e lava todo o limão, embala ele, encaixota o limão. Então precisa de muita gente trabalhando. E tem muito, ou seja, gera muito emprego, né? Muito emprego, dá muito emprego para os caminhoneiros, para aqueles que embala, embaladeira, embalador, que embala, que põe as frutas nas caixas, depois ponha, ou seja, carrega os caminhões, né? As carretas de caminhão que vem buscar, que leva para todas as regiões, né? Para o Rio Grande do Sul, para São Paulo, né? Então essas frutas são levadas em vários estados, né? E até fora do país, né? Então, são vitaminas, né? O limão é muito importante, que é rico em vitamina C, né? Muito bom para tratar as pessoas que têm colesterol alto, né? Que diz que o colesterol está alto, mas o problema não é o colesterol. E o limão combate, o limão resolve esse problema que trata o mal pela raiz, não vai eliminar o colesterol, vai tratar o mal que está causando, né, a alteração, né, no sangue, né? O limão, ele serve para tratar mais de 50 problemas de doença. O limão, ele é muito bom. Problemas de artérias, veias entupidas. Isso é muito importante. Então, aqui onde eu estou na região aqui, é cercado de pequenos sítios, né? E tem muito limão, né? Muito limão. O limão para tratamento é bom, é tomar o suco e também bater junto com a casca, né? Eu sei que não é fácil tomar o suco de limão, né? Tem que bater com a casca e coar e tomar aquele suco, né? Que vai ajudar num tratamento, né? Porque a casca tem limoneno, né? O limoneno está na parte da casca, né? Então, para um tratamento, é bom tomar, né? É o suco, é, bater com a casca, coar e tomar o suco, né? Então é muito importante. Eu quero falar sobre nutrição. A nutrição é importante.
se as pessoas é fraco, se está com a imunidade baixa, se está sentindo tontura, se está sentindo fraqueza, se está sentindo cansaço, tem que se alimentar bem. Muitas vezes as pessoas têm a pressão baixa porque não têm uma alimentação, uma comida forte, né? A comida forte quer dizer, por exemplo, feijoada, né? Tem pessoas que é fraco, é muito bom comer a feijoada, né? Feito com aquele feijão preto, né? Aquilo lá é muito bom, né? Fazer uma feijoada e comer, né? Comer mocotó, né? Mocotó também, comer carne bovina, suínas. Tudo isso é bom para as pessoas. Ter uma alimentação forte, uma comida forte. Aquela comida que quer dizer como está na Bíblia, né? A comida de Elias, né? Comida de Elias, né? Dizem na Bíblia que Elias estava escondido, né? Estava escondido porque Jezabel, né, que governava, era um governo que cruel, né, que perseguia, né? E Jezabel queria é, eliminar, né, o profeta Elias, né? Queria dar um jeito no profeta Elias, né? Queria é, perseguir, né? Queria perseguir, né? Aí Elias fugiu, né? E foi para um lugar deserto e entrou numa caverna, né? E ele ficou lá, né? Aí diz na Bíblia que Deus enviou até o corvo, né? Enviou o corvo, enviou o urubu, né? Aqui é chamado urubu, corvo é urubu. E aqueles corvos levaram até carne. Até muita gente vai achar que isso é uma loucura, né? Deus enviou, né, aqueles corvos que a gente chama urubu, e eles levaram carne, levaram alimentação, né? E também foi o anjo, né? O anjo também levou, né? Levou uma comida uma alimentação que sustentou Elias. E Elias, né? Será que é Elias ou Eliseu, né? Se eu tiver errado, me corrige, né? É Elias mesmo, né? Aí Elias escondido na caverna, aí Deus ordenou que levasse uma alimentação, ou seja, eu vou dizer assim, comida, né? E Elias comeu aquela comida e ele caminhou muitos dias e não sentiu mais canseira, né? Ele não sentia canseira, né? Não sentia fraqueza e com a força daquela comida que foi enviado por Deus, né? Tanto foi enviado pelo anjo, foi enviado também, acho que o corvo, né, que levou também, né? Tem que ler melhor essa passagem. Eu não vou ler aqui, mas as pessoas podem procurar na Bíblia, né? E precisa ver aonde está, não sei se é o livro dos reis, e com a força daquele alimento, né, daquela comida, dizem que Elias caminhou muitos dias sem sentir cansaço e sem sentir fome, né? Então isso é muito importante. É importante a nutrição. E eu quero falar, né, sobre os laxantes natural, né? Eu tenho dito, né, que eu sempre falo, o arroz no tempos passados, tempos que eu morava no sítio,
E muita gente morou no sítio, e tem muita gente que mora no sítio, né? Então era usado aquele arroz com aquela casca que tem fibra, né? Não era como hoje que passava na industrialização, na máquina e deixa ele branco e tira a fibra, né? E por isso que hoje as pessoas queixam muito de intestino preso, problema de intestino, né? E a fibra do arroz era aproveitado, né? Usava a fibra do arroz, não era arrancado, né? Aquela casquinha, mas era aproveitado. Hoje não, hoje arranca aquela fibra e deixa o arroz branco, né? Então já não é muito bom isso daí. Então é importante, né? O arroz integral, por exemplo, é muito importante que o arroz integral ele tem a casquinha, né? Ele é integral, ele preserva mais os nutrientes do arroz, né? Então, as pessoas que é fraco, as pessoas têm que se alimentar mais, né? Tem muita gente que não se alimenta bem com arroz, feijão, com verdura, legumes, né? Tem que se alimentar melhor, porque senão aí dá problema da imunidade baixa, baixa imunidade, aí começa a pegar gripe, aí começa qualquer coisinha dar um resfriado, aí qualquer coisinha dá problema respiratório, qualquer problema aí já tem que ir lá no hospital, tem que ir lá no pronto-socorro, né? Então, se as pessoas se cuidar, não precisa ficar toda hora atrás de tratamento, ou seja, aí toda hora no hospital, toda hora no médico. As pessoas têm que se cuidar, né? A alimentação, a nutrição, ela é muito importante. É isso que os doutores antigos precisam estudar, né? Os doutores que não gostam, que não estudou, por exemplo, nutrição, as enfermeiras também devem estudar nutrição, deve estudar o que o diabético pode comer, o que a pessoa tem esse problema aí, ele não pode comer qualquer coisa, né? A pessoa que tem ácido úrico também não pode comer qualquer coisa. Então, as enfermeiros, os enfermeiros precisam estudar isso daí. Os alimentos que causam alergia, porque as pessoas, para tomar qualquer medicamento, ele tem que fazer o teste se ele é alérgico ou não, né? Aquele produto ou alimento, né? Tem que ver, né? Então tem os alimentos naturais laxante que ajuda a fazer com que o intestino funcione como um relógio, né? Então os alimentos ricos em fibra, esses que ajuda, são laxantes naturais, como por exemplo o mamão, ameixa, abóbora, laranja, aveia, a chia, né? Que tem os efeitos laxantes, né? E contribui para a formação, né, do melhor, né, funcionamento do trânsito intestinal, sendo uma excelente opção para funcionar melhor o intestino. Mas também é muito importante beber bastante água, né? Muitos desses alimentos também têm ótimas quantidades de água, né? Outros elementos fundamentais que ajudam também na eliminação das fezes, né? Porque isso também é recomendado também beber pelo menos 1,5 litro a 2 litros de água por dia para hidratar e facilitar, né, o trânsito intestinal, né? O mamão, ele é muito importante, que tem em torno de pelo menos 2 gramas de fibra, né, a cada 100 gramas
de mamão tem 2 gramas de fibra, né? Além de ter boas quantidade de magnésio, né? Que é muito importante para as pessoas. A aveia também é um cereal rico em beta-glucana, né? É uma fibra solúvel com funções prebióticas, né? Que serve de alimentos para as bactérias benéficas, né, do intestino, porque o intestino tem as bactérias boas, né? E as bactérias boas precisam ser alimentadas para que as pessoas tenham um bom funcionamento do intestino. O iogurte também, o iogurte natural é um probiótico que contém as bactérias benéficas, né? A bifidobactérias e a lactobacillus, né? São bactérias boas para equilibrar, né, a flora intestinal, né, mantendo o bom funcionamento do intestino, né? Então está aí, né? A ameixa é muito importante, né? Pessoas que têm problema, por exemplo, de intestino, né? O intestino empanzina, hein? Eu falo empanzinar, né? Fica empanzinado, né? Então, a ameixa, ela tem muita fibra e ela é muito boa para o bom funcionamento do intestino. É muito importante usar a ameixa fresca, né? Pode, por exemplo, a ingestão de 1 a 2 unidades por dia, né? Ou na forma desidratada, né? Pode também, aquela ameixa enlatada, embora que seja industrializada, mas a ameixa já enlatada também, ela também ajuda, né? Ajuda também, né? Se quiser, por exemplo, pegar e triturar ela, misturar com um pouco de mel, né? E tomar também pode, né? Laranja também, a laranja é uma ótima e tem muita água, né? Tem muita água. A laranja é o seguinte, a laranja, a, a pessoa pode pegar, descascar a laranja, e tirar todas as sementes, cortar, né, os bagaços, né, e triturar no liquidificador, né, com um copo, né, um copo ou 2 copos de água, né, pode triturar, né, e tomar, né, junto com aquela água e também o bagaço, não coar o bagaço, tem que comer o bagaço, né, que o bagaço também ele é muito bom. O bagaço da fruta ele é rico em fibra. Então, não se coar não vai dar bom resultado para o intestino. Para o bom funcionamento do intestino, tem que fazer assim, com certeza, né? Tem que fazer assim, né? Então, está aí, né? Ele é rico em fibra, né? O bagaço. Tem que fazer com o bagaço, né? É que nem a ameixa também. Se quiser fazer um suco com ameixa, embora que a ameixa tem caroço, né? Tem que retirar só a polpa e só se comprar a ameixa sem caroço, né? Se ela tiver caroço, ela tem caroço, né? Então tem que ser só a polpa da ameixa, isso é muito importante. A abóbora também é bom para o bom funcionamento do intestino, né? É um vegetal, né, que é muito importante, tem uma quantidade de fibra, água. A abóbora é importante para melhorar o trânsito
intestinal. Pode consumir a abóbora, por exemplo, assada, ou ainda pode ser usada em ensopados, sopas, saladas, ao longo da semana, né? Tudo isso é importante. Pode ser cozida, né? Ela é um ótimo laxante, é um laxante natural, aquilo não vai dar problema. Os laxantes natural não dá problema, não dá problema de jeito nenhum. Existe, por exemplo, esses laxantes que se compra em farmácia. Eu já tenho mostrado. Isso daqui é muito importante, né? Ó, isso daqui, ele é feito de ameixa, né? É suplemento alimentar em xarope, né? É para, vamos ver aqui, é para adulto e crianças acima de 4 anos, né? 120 ml. Esse daqui é um laxante natural, suplemento alimentar. Esse é um laxante natural, isso daqui. As pessoas estão vendo? Esse daqui já foi aberto, né? Até eu experimentei isso daqui, que eu gosto de experimentar para ver. Aí, ó. Isso é muito bom, 120 ml. Pode ser usado por adulto e criança acima de 4 anos de idade, está indicando aqui, né? Então, são coisas naturais, né? Coisa que não dá efeito colaterais, né? É claro, né, que se for usar o óleo de mamona, o óleo de rícino, né? Óleo de rícino, ele é um laxante, mas só que ele é muito forte, né? Então é melhor usar esse que eu tenho indicado, né? Que eu tenho falado. Sementes. Nas sementes também, a chia, linhaça, girassol, gergelim, tem uma quantidade de ômega 3, né? E também ajuda também no trânsito intestinal, né? Os vegetais folhosos, né? Os vegetais folhosos, como espinafre. Espinafre também é bom para a vista, né? Para os olhos, né? É muito bom para fazer tratamento, né? E também para a imunidade, né? Para a imunidade, não é só laxante. Quando eu estou falando aqui, não é só laxante. Mas ele é bom para várias coisas: espinafre, bertalha, selga, rúcula, alface, couve. São ricos em fibras e propriedades laxantes, solta o intestino, né? Melhora o trânsito intestinal, leguminose, por exemplo. As pessoas têm que comer melhor, né? Tem muita gente ficando doente porque não está se alimentando bem, né? Até aquelas pessoas que vão ali na casa de oração, pessoas ali que trabalham ali, por exemplo, na casa de oração, porque a casa de oração é uma coisa antiga, é uma coisa que vem desde o começo do mundo, né? Tem gente que ignora, né? Tem gente que não acredita, mas a gente lendo a Bíblia, eu uso a Bíblia também para falar sobre trabalho, sobre família, sobre empresas. Eu uso a Bíblia para falar sobre saúde, porque a Bíblia tem resposta para todas as perguntas dos seres humanos, né? É claro que tem os ateus, né? Mas deixa o ateu para lá, deixa o ateu para lá, deixa quem não gosta de religião para lá. O negócio é que a Bíblia ela é milenar, né? A Bíblia é aquele livro que já tentaram destruir, até falou que ia destruir, mas não destruiu, não. Não destruiu. Até os países mais fechados, existe a Bíblia ali, escondida. Tem a Bíblia. A Bíblia ninguém proibiu, ninguém conseguiu eliminar
até nos países mais radicais não conseguiu eliminar, né? Então, a leguminosa é importante, né? Então, você, jovem, né? Pessoas que vão na casa de oração, pessoas que faz oração, pessoas que faz dieta, jejum, né? O jejum também tem o limite, né? As pessoas têm que saber que ele é limitado e que ele não pode abusar, né? Fazer um jejum aí muito tempo, sem comer e sem beber água, isso pode afetar, né, o organismo, pode afetar o corpo do jovem, o corpo da pessoa. Então, tem que tomar cuidado até nos jejum. Jejum religioso, né? É isso aí, né? É jejum religioso. Então, tem que tomar cuidado, porque a gente tem limite. Existe a lei do corpo, que é a lei que a gente não pode ultrapassar, né? Existem os limites, nós somos limitados, né? Porque se a gente for trabalhar numa empresa, pegar peso além dos limites, a gente pode fraturar uma coluna, fraturar o braço, embora que eu já tenho falado, né, nas palestras sobre os maquinários, sobre os preparos, né? Hoje existe até máquinas que carregam peso, né? Hoje já não precisa tanto carregar peso no braço, né? Existem maquinários preparados para isso, né? Então, a leguminose também. Se você está se sentindo fraco, se você tem algum problema, se você não é muito gordo, não está se alimentando bem, procure se alimentar, procure ver o que está acontecendo. Se você não está sentindo bem, pega a gripe toda hora, né? Tá muitas vezes com o peso muito baixo e não se alimenta bem, não dorme bem, procura fazer, né, uma checagem, faz um check-up através do seu pensamento. O que você está comendo? Você está se alimentando bem? Você está comendo uma comida ou alimento forte que vai te fortalecer sua imunidade, que vai ajudar, né, nas vitaminas, nos minerais, ou você não está se cuidando? Faça um check-up na mente e vê o que está acontecendo, porque talvez é alimentação, talvez a pessoa não bebe muita água, não quer beber água, então faz mal. Às vezes ataca o rim, por quê? Porque tem que beber água, sempre beber água, mesmo que não tem sede, tem que beber água, né? Então, a leguminose, como por exemplo, feijão, grão de bico, hoje pode fazer o queijo, né? Tem o queijo que pode fazer com grão de bico, né? Com leguminosas, né? O queijo vegetal também dá certo, né? É muito bom o queijo vegetal, né? Então, a leguminosa que é importante para a nossa saúde é feijão, grão de bico, né? Tremoço ou lentilha, né? Que é rico em fibra solúvel, né? E promove também o bom funcionamento do intestino, né? Então, é recomendado a ingestão diária de leguminose, né? De pelo menos de 3 a 6 colheres de sopa por dia, né? De feijão, grão de bico, lentilha. Consumir a ingestão pelo menos de 3 a 6 colheres de sopa ao dia de feijão, de grão, de lentilha, tudo isso daí
vai ajudar, né, na forma de caldos, de sopa, de salada, no almoço, no jantar, né? Também os cereais integrais, né, que são o arroz integral, o trigo integral, a quinoa. Quando for fazer o seu pão, não precisa deixar de comer o pão, né? Principalmente aqueles que moram no sítio, faz aqueles pão ainda. Ainda tem gente que mora no sítio, tem muita gente que mora no sítio, tem muita gente que saiu do sítio e estão na cidade. Mas a cidade, para quem vive, por exemplo, no sítio, é melhor, né? Fazer uma hortinha, ter horta, não precisa comprar, né, as coisas, frutos da horta. Se fizer uma hortinha, hoje se faz uma horta até produzindo em cima da água, né? A gente sabe que produzindo em cima da água também. Porque a gente sabe que todas as coisas tá muito caro, né? A gente sabe que, saindo um pouco fora do assunto, né? É, a cobrança, por exemplo, de muito imposto demais, né? A gente sabe que no Brasil parece que tem o quê? Parece que foi aumentado 27 impostos, né? Parece que é uma coisa assim. Então, muitos governos querem cobrar imposto até a cada mês, né? A cada mês inventar um imposto, né? A cada mês, porque o ano tem 12 meses, né? E tem governos que querem aumentar a cada mês por colocar um imposto. Cada mês que vai passando, vai aumentando o imposto. O que, que acontece? O poder de compra vai diminuindo e o salário das pessoas também vai diminuindo. As pessoas já não vão comprar mais uma quantidade de alimentação que é necessário para a sua família. Por quê? Porque o poder de compra está diminuindo. É o que está acontecendo, né? Aqui mesmo no Brasil, né, a gente sabe que o poder de compra vai diminuindo. E a gente sabe que o governo quer mais imposto, né? E ele quer aumentar imposto. É claro que nas eleições, quando começa a chegar perto das eleições, ele dá uma maneirada, mas depois que terminar as eleições, aí começa a apanhar mais imposto, imposto excessivo. A gente não é contra imposto, porque a gente paga imposto até na hora de comprar, né, o arroz, o feijão, o alimento lá no mercado. Já está pagando imposto. De todo jeito paga imposto. Se comprou lá qualquer coisa que compra no mercado, já está pagando imposto. Então, o nosso poder de compra está diminuindo. A gente sabe, né? Todo mundo está falando isso daí, né? Tem gente até reclamando, né? Que o poder de compra, né, vai diminuindo, né? Então, aquele salário que comprava muita coisa, hoje com R$ 100 já não compra mais nada. Primeiro, com R$ 100 você comprava muita coisa. Hoje, você vai comprar um carro novo, você vai pagar uma grande quantidade de imposto, né? Quer dizer, muito imposto. O país que mais cobra imposto, que mais as pessoas pagam imposto, é o Brasil, né? Então o poder de compra vai diminuindo e o povo começa a chorar, começa a lamentar, começa a criticar o governo, criticar o presidente. Ah, isso é normal, né? Isso é normal porque eu acho, na minha opinião, que os pobres e até a classe média também está achando que as coisas estão subindo, que o poder de compra está diminuindo. Então, eu acho que tem que ter uma moderação, né? Muito abuso, né, de impostos, taxas. A gente vê que no Brasil paga taxa para tudo, né? Taxa para funerária, taxa não sei para quê, taxa para tudo.
tudo tem taxa, taxa mais taxa. E a gente vê que vai aumentando tudo, né? Tudo, taxa para tudo, seguro de vida, plano de saúde tem que pagar, tudo tem que pagar, e muitas vezes não é aquilo que a gente deseja, né? Então eu acho que o governo, né, ou o futuro presidente que vier, por exemplo, seja o ano que for, seja onde for, deve ter uma política de menos impostos e mais incentivo, né, ao agricultor. O agricultor mesmo, ele precisa ser mais reconhecido, né, porque o pão que está na mesa daquele que mora na cidade vem tudo da agricultura, né? Agricultura familiar, das chácaras, das fazendas, dos sítios, e muitas vezes estão extrapolando, né? Eu ouvi um comentário que já no Brasil, por exemplo, né, em que não sei se é verdade, né, que 30 agricultor, né, ele, como é que é? Ele tirou a sua própria vida, né? Eu vi um fato, eu ouvi falar sobre isso, agora não sei se é mesmo, né? Por quê? Porque eles costumam muitas vezes fazer um empréstimo, né? Muitas vezes para comprar a semente, para manter, né, a sua agricultura, e muitas vezes essa política, né, a política muitas vezes trabalha contra o agricultor, contra o agronegócio, né? E a gente vê, né, muito contrário à agricultura. Agora, morar na cidade grande, não, eu não aconselho ninguém morar em cidade grande, a não ser que vai abrir uma loja. Se as pessoas morar numa cidade grande, abrir uma loja de produtos naturais, né, produtos alimentícios, ainda vai ajudar. Mas quem vai morar em cidade grande só para viver ali, né? Trabalhando ali, todos os dias trabalhando, é muito caro. O custo de vida é muito caro, porque o poder de compra, a gente já tem falado que está diminuindo, né? E que tem que diminuir os impostos e fortalecer, né, a nossa moeda, né? Tem que fortalecer a nossa moeda, né? Então, cereais integrais é muito bom. O arroz integral, o trigo integral, a quinoa. Então, as pessoas, né, até a padaria, pode fazer aqueles pão, né? Os pães com quinoa no meio, pode pôr lentilha no meio. Isso é muito bom, principalmente para quem tem, por exemplo, o controle da glicose, né? Pessoas que não podem comer muita massa. É só pôr torresmo no meio, lentilha no meio, quinoa no meio. Fazer um pão cheio de mistura, isso daí vai ajudar as pessoas, né? Pessoas que comem massa, né? Aí mantém um equilíbrio, né? Um equilíbrio, um pão que tem um recheio, né? Tem recheio no meio, então ele dá outra sustância, né? Dá mais sustância, dá mais energia, né? Agora um pão puro, né? Só de farinha branca. Pode ponhar a farinha de aveia no meio também, né? Pode fazer um pão metade por metade, né? Pode ponhar o pão, a farinha branca, metade, e metade a farinha de aveia também, se não quer ponhar só farinha de aveia. Fazer um pão nutricional, um pão nutritivo que vai melhorar, ajuda que ajuda as pessoas, que melhora a imunidade, porque tem que ter alguns ingredientes diferentes, né?
Então, o arroz integral, o trigo integral, seria melhor fazer o pão com, por exemplo, a farinha integral, né? Tudo isso é importante, né? Então, existem vários cardápios, né? E conte uma tabela, né? A tabela, por exemplo, do cardápio de 3 dias, né? Que como laxante existe. Por exemplo, o café da manhã. O café da manhã, as pessoas podem usar, né? Por exemplo, de manhã é uma xícara de café com leite, mais uma fatia de pão integral, mais duas fatias de queijo ricota, mais meio mamão papaya. Esse é o café da manhã, né? O primeiro dia, né? Aí o segundo dia as pessoas podem usar 200 ml de vitamina com 2 colheres de sopa de abacate picado, né? O abacate maduro, né? Mais uma colher de sopa de aveia, mais meia colher de sopa de chia, mais 200 ml de leite desnatado. Esse é o segundo dia. Já o terceiro dia, para quem tem o intestino preso, quem tem problema de intestino preso. O terceiro dia pode usar, por exemplo, uma xícara de chá de camomila, mais 120 gramas de iogurte natural com uma colher de sopa de semente de girassol, né? Isso é muito importante para as pessoas, né? E pode também usar um lanche, né? Por exemplo, o lanche da manhã também pode usar, né? Pode usar 3 ameixas secas, né? Isso daí é como laxante natural. 3 ameixas secas mais 5 castanhas de caju. Isso é ideal, né? E tem vários, tem nutrientes, isso vai melhorar a saúde. Esse é o primeiro, esse é o lanche da manhã, né? Lanche da manhã. Também o do dia primeiro, dia segundo, pode comer um kiwi. Aí tem que comprar os ingredientes, né? Se na hora as pessoas querem fazer esse lanche, tem que ter os ingredientes, comprar no mercado, né? No supermercado, né? Para poder fazer, né? Vou repetir, né? O lanche da manhã pode ser 3 ameixas secas mais 5 castanhas de caju. É ideal. É ideal para as pessoas, para a saúde das pessoas. É o primeiro dia. O segundo dia pode ser um kiwi mais 10 amêndoas, né? Amendoim, né? Amendoins. Pode ser, né? Pode ser também, né? É um kiwi. Isso é no segundo dia. Mais 10 amendoins? Pode. Pode também, né? Aí no terceiro dia pode 2 fatias de mamão, né? Terceiro dia. Mamão amassado. Com 2 colheres de chá de chia também, né? Pode fazer. Isso daí é natural, né? Aqui não tem necessidade de controlar as coisas. É claro que o excesso também vai fazer mal, né? Se for em excesso, faz mal, né? Por exemplo, o almoço, né? O almoço e o jantar também pode ser, por exemplo, eu vou simular aqui. O almoço e o jantar pode ser 3 colheres de sopa de arroz integral com brócolis. Tem que comprar o brócolis. Eu já disse que tem que comprar os ingredientes. 3 colheres de sopa de arroz, né? Integral.
com brócolis, mais o frango ensopado, né? Mais 2 colheres de feijão, mais 3 colheres de sopa de abóbora, né? Pode ser cozida, pode ser ensopado, né? Mais um prato de sobremesa de salada de alface, rúcula, espinafre temperado com 1 colher de sopa de azeite, mais uma laranja, né? Então, tudo isso é importante, são coisas simples. O almoço e jantar, né? Aí no segundo dia também pode fazer 1 xícara de macarrão integral com molho de tomate caseiro, né? Mais 4 colheres de sopa de ensopado de bertalha com 2 ovos, mais salada com repolho, cru, ralado, temperado com 1 colher de sopa de azeite, mais uma tangerina. Isso daí também serve para a imunidade, né? Vai ajudar a imunidade das pessoas. Não é só problema de intestinal. Por exemplo, terceiro dia, 1 colher de sopa de purê de abóbora. Abóbora cozida, né? Não é cru, né? Mais uma fatia média de carne assada na panela. Mais 3 colheres de salada de agrião. Salada de agrião. Ou salada de grão de bico, né? Salada de grão de bico também. Pode ser. Mais um prato de sobremesa de acelga, rúcula, alface, cebola, temperado com 1 colher de sopa de azeite, mais uma fatia de melão. Então tem bastante coisa que as pessoas podem fazer, com certeza as pessoas podem fazer, pode se cuidar, pode ter saúde. É só se cuidar, é só se tratar melhor, né? Se tratar melhor, se cuidar melhor, dormir melhor, ter uma mente mais tranquila, evitar entrar em rolo, evitar entrar em dívida, né? Garantir, né? Ser o garantidor, né? Para garantir alguma coisa, né? Garantir o aluguel dos outros. Tudo isso é arriscado, né? Envolver em briga, tudo isso não é bom para as pessoas, né? Se quiser ter uma saúde de ferro, né? Então está aí, né? Se quiser ter uma saúde de ferro, então tem que se cuidar, né? Tem que se cuidar, dormir bem. Por que que as pressão alta? Por que que as pessoas têm pressão alta? Porque às vezes não está alimentando bem, ou então as pessoas estão fora do peso também, né? As pessoas fora do peso vai aumentar tudo, né? Vai aumentar a pressão, vai ter hipertensão, né? Vai ter vários problemas, né? Má circulação, a má circulação também pode ser combatido, né? Com a boa alimentação. E as pessoas têm que procurar se fortalecer com um alimento forte ou comida forte, como se diz, né? Comida forte, embora que o certo é falar alimentos, né? Muitos dizem que tem que falar alimento e não comida, mas é assim, nós falamos da maneira que o povo entende, né? Comida forte, né? Que nem aquela comida que Elias comeu e que caminhou, né? Ele caminhou, acho que 40 dias, né? Precisa ver lá na Bíblia, acho que é 40 dias. Eu sei que o Elias, com aquela comida que ele comeu, porque ali teve um procedimento que ninguém entende, né? Como é que o corvo vai levar alimento lá? Depois
acho que foi o anjo, né? Depois do corvo, do urubu levar, e também o anjo foi lá, levou uma marmita, né? Um tipo de uma marmita, e ele caminhou, né? Muitos dias, né? Me parece que ele caminhou 40 dias, ele caminhou muito, e ele não sentiu canseira, por quê? Porque tinha vitamina, muita vitamina, e também o poder de Deus, é claro, né? É claro que tudo que nós comemos tem a mão de Deus na hortaliça, nas frutas, nas leguminosas, nos plantios, tudo tem a mão de Deus. Porque foi Deus que fez, né? Deus fez aquilo, e muitas vezes a gente alimenta mal, trabalha muito, não descansa, né? Tem que descansar, tem que passar o tempo com a família, tem que ir na casa de oração, tem que agradecer a Deus também, né? Tem que fazer aquilo que é melhor, ser grato a Deus, não resmungar, não reclamar, né? Do pai, da mãe, daquele que cozinha lá no fogão, né? Daquele que prepara o alimento, né? O almoço, o jantar, o café. Temos que agradecer, né? E não ficar reclamando e murmurando. Então está aí, né? E fica aí essas dicas muito importantes. Tem muita coisa que a gente podia falar, mas a gente não vai ser possível falar. Acesse os nossos links, estude os cursos, atualize, procure ser um influenciador da saúde e influenciador de bons frutos também, né? Não adianta ser um influenciador da saúde, estudar, né? A medicina, né? E ser mau exemplo. Não podemos dar mau exemplo. Tem que ser uma pessoa que dê bons exemplos, seja pessoas de todas as idades, tem que dar bons exemplos, tem que dar bons frutos, né? E como hoje a gente vê que muitos, quando vai chegando o tempo da política, ele quer se parecer como se fosse um santinho, né? Mas não é assim. A gente tem que continuar semeando a boa semente e dar bons frutos, para que as gerações futuras, os netos, né, os primos ou os filhos tenham os dias longos abençoados, né, aqui na terra, né? Porque se a gente dá mau exemplo, não semeia boa semente, então não vai adiantar nada entrar na política, porque depois que sair da política, aí quem vai sofrer vai ser os netos, vai ser os nossos parentes que vão viver, que vão ficar aqui. Eles vão sofrer porque a gente, muitas vezes as pessoas entram na política por entrar, mas ele não semeia boa semente. Porque o que nós semeia, nós colhe. Agora, se nós semeia um mau exemplo, a gente vai colher um mau exemplo. E os que vão, os futuros, né, que vão nascendo aqui no planeta Terra, vão colher sofrimento, dor, desprezo, maldição, né? Por quê? Porque nós não semeou a boa semente. Que Deus abençoe a todos e até a próxima oportunidade. Até lá, se Deus o permitir. Até lá. Até lá.